Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live do RDTV. Hoje falando um pouco sobre saúde mental, né? Essa temática que geralmente é celebrada com o Janeiro Branco, embora devesse ser celebrada ou pelo menos repensada, falada, conversada durante todo o ano. Para falar com a gente sobre esse assunto, temos um especialista no assunto, o médico psiquiatra Dr. Ciro Massi, nosso parceiro sempre presente aqui no RDTV, nos trazendo reflexões e mais que reflexões também, principalmente nos explicando, né, doutor, o porquê das coisas e como as coisas acontecem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos, todas. Doutor, vamos lá. Comecei falando, né? Acho que é importante a gente passar por isso antes de entrar no como alcançar uma saúde mental plena, né? Mas principalmente a gente falar sobre isso. Por que é tão importante nos tempos atuais a gente falar sobre saúde mental, pensar sobre saúde mental, conversar, coisa que antigamente, na verdade, não era tão comum quanto hoje, não se falava tanto quanto hoje. Hoje existem uma série até de políticas públicas, já há muitos anos existe, mas cada vez mais nos últimos anos vem sendo reforçado, inclusive, pelos governos, né? Por que surgiu esse alerta? Por que as pessoas realmente caíram na real da necessidade de falar sobre esse assunto? Então, assim, existem duas realidades, na verdade. Uma coisa, quando a gente fala em saúde mental, a gente lembra, por exemplo, de políticas de saúde mental, ambulatório de saúde mental, que, na verdade, deveria se chamar ambulatório de doença mental, porque ele não trata de saúde, né? Saúde é um estado de bem-estar, foi definido isso em 1947, se não me engano, na Organização Mundial da Saúde, né? Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, né? Então, esse estado de bem-estar tem caído no mundo por uma série de razões, né? Então, aí começam a aparecer uma série de transtornos psiquiátricos, uma série de doenças que começou a chamar a atenção, né? E assim, o crescimento está muito grande mesmo, tá exponencial. E o Brasil, infelizmente, carregamos o título aí, nada feliz de sermos campeões em transtornos de ansiedade e depressão no mundo, né? E a região, dentro do Brasil, a região metropolitana de São Paulo, para a cidade de São Paulo, arredores como ABC, pior ainda, né? Então, a coisa não tá muito fácil. Mas, assim, é, é, para que uma doença, para que um transtorno de saúde mental se manifeste, são certas condições. E uma maneira de você tentar evitar com que esses diversos transtornos de ansiedade, depressão, toque, estresse pós-traumático, enfim, transtornos de personalidade, psicose, se manifestem ou se manifestem com uma intensidade menor, é você promover a saúde, né? Então, aí não significa tratar doenças, significa gerar condições para que essa doença tenha mais dificuldade de aparecer. E não apenas isso, de ter uma vida mais plena, né? Então, por exemplo, você compare com um jardim, né? Você tem um jardim lá. Você quer plantar, fazer um jardim bacana. Então, no primeiro momento, você tira lá as pedras, tira lá o mato invasor, né? Melhora o terreno e só depois você consegue plantar, fazer um jardim bonito. A nossa mente é um jardim. Então, em primeiro lugar, você realmente tira problemas, né? Você se preocupa com isso, que são as doenças, que são os transtornos. Depois disso, você quer plantar coisas boas. Plantar coisas boas significa promover saúde, que é o tema de hoje, né? Então, o que significa essas coisas boas? A gente pode dividir, assim, grosseiramente, essa é uma divisão que eu, Ciro, costumo fazer, em três grandes pilares, né? Para você manter a saúde mental. O primeiro pilar é a saúde de relacionamento social, a saúde do grupo de pessoas. Nós somos seres altamente sociáveis. O segundo pilar é a saúde individual, né? É o modo como você lida com diversas situações. E o terceiro pilar, que é fundamental, é o seu propósito de vida. Quer dizer, quando você para se perguntar, né, o que eu estou fazendo da minha vida, para onde eu estou indo, de onde eu vim, para onde eu estou indo, isso significa um propósito. E esse propósito, ele atravessa tanto a vida individual das pessoas, né, do indivíduo, da única pessoa, quanto atravessa a sua vida de relacionamento, né? Esse propósito compartilhado, né, essas diferenças, inclusive, entre propósitos de vida,
vivem no meio social. Então, ele transpassa esses dois aspectos. Então, eu gosto de classificar assim, né? A saúde social, de relacionamento interpessoal, a saúde individual, saúde mental individual de cada pessoa, e o propósito de vida que atravessa essas duas dimensões, perdão. É um ponto de união, Mariana. Então, se você quiser, a gente pode começar pelo social individual. Como é que você... Vamos lá, vamos lá. Antes do senhor começar a destrinchar, seria importante talvez a gente colocar como eu sei que eu estou com a minha saúde mental em dia, por exemplo? Então, então vamos começar pelo individual, né? Como é que você pode saber? Primeiro, você tem que ter uma ausência. Primeiro, é ver se você tem sintomas. Então, você se informar, por exemplo, sobre o que é um transtorno de ansiedade, o que é uma preocupação excessiva, o que é uma tristeza inaceitável. Eu acho que a gente tem aí, com o passar do tempo, eu tenho contribuído um pouquinho, falando sobre esses diversos temas, né? Para que as pessoas se conscientizem e saibam localizar essa situação. Então, assim, na dúvida, consulte, claro, um profissional. Mas, enquanto isso, você pode pesquisar na internet, você pode... Tem vários portais para você ver se você tem uma suspeita daquilo, né? Uma suspeita de uma ansiedade generalizada, uma suspeita de um transtorno obsessivo compulsivo, de toque, enfim, aí vai, né? Esse seria o primeiro passo voltado para doenças, né? Aí você falou, não, olha, eu não tenho doença, eu não tenho um transtorno de ansiedade, eu não tenho uma depressão, mas eu não estou legal. Eu não sei porquê, mas eu não estou legal. Então, quando você pega essas mensurações de população, você vê que o brasileiro não está legal, né? Você vê que o índice de felicidade é baixo, que a sensação de bem-estar não está muito plena, né? Ou basta você simplesmente sair na rua para você ver que as pessoas estão nervosas, né? As pessoas estão explosivas no trânsito, nas filas, cortando a frente, desrespeitando as pessoas, né? Não precisa fazer nenhum grande estudo estatístico para você perceber isso, né? Então, assim, em primeiro lugar, vamos então começar com o aspecto social, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Nós somos seres, Mariana, altamente sociáveis. A gente nenhum homem é uma ilha, um ditado antigo, mas a gente realmente, se você pegar a história da humanidade, nós sempre vivemos em grupos, né? Sempre vivemos em grupos. E a gente carrega certas, vamos chamar assim, de tradições, certos costumes de muito tempo atrás, e que muitas vezes está desatualizado para as necessidades atuais. Por exemplo, a nossa tradição, a nossa vivência de tribos, né? Nós vivíamos em tribos, cada tribo Sim. tinha que dividir alimento, tinha que dividir companheiro, companheira, enfim. E a gente desenvolveu certos mecanismos para, diante de um desconhecido, saber se era da mesma tribo ou não, né? Então tinha pintura do rosto, o jeito de falar, o modo de se movimentar. E, a princípio, quem não é da minha tribo é inimigo, porque a comida não era farta, né? Isso acabou, né? A comida está aí para todo mundo. Mas, infelizmente, a gente carrega ainda esse hábito tribal que muitas vezes é explorado na forma de eu contra eles, nós contra eles, como inimigos, né? Isso é explorado por políticos de direita, de esquerda, não me interessa direita e esquerda, são vários, é um tipo de manipulação, independentemente da ideologia, e isso alimenta, por exemplo, as redes sociais, porque ela vai reforçar suas próprias crenças. A rede social, ela funciona assim. Se você começa a dar atenção para certos assuntos, é aquilo que vai aparecer na sua tela. Porque enquanto aparecer aquilo que te interessa, você vai ficar lá grudadão, né? Vai ficar aderente ao algoritmo. O algoritmo, né? Ele vai localizar isso. Então, se algum formador de opinião, alguém começa a lançar um contra o outro e você curte isso, olha, vai aparecer e vai dar a impressão de que você está numa tribo, que você está cercado de inimigos, que você precisa de pessoas que pensem igual a você. E isso fecha o teu universo, né? Primeiro porque você não desenvolve uma capacidade que está francamente ligada com a saúde mental, que é a minha praia, não estou aqui para falar de política, que é a capacidade de tolerância, né, com o diferente. Né? Então, quando a gente fala em civilidade,
a grande parte da civilidade se refere exatamente a isso, a tolerância com diferença, a tolerância com quem pensa diferente de mim, né? A tolerância com ideias até eventualmente contrárias. Não significa que eu precise aceitar, não preciso aceitar, né? Mas eu também não preciso tratar como inimigo, que isso é coisa tribal, né? Então tem um meio termo que é você poder conversar. E até tem uma vantagem adicional, né? Uma grande vantagem, que é você poder descobrir aspectos novos da realidade, né? Se você só repete aquilo que você sabe, não sobra espaço para novidade, não sobra espaço para mais nada. Então, a possibilidade de você quebrar essa coisa, nós contra os outros, né? Abre uma grande porta, né? Existe um tipo de aprendizado que isso poderia ser feito nas escolas, que se chama linguagem não violenta, né? Como é que eu discordo da outra pessoa? Eu não estou falando que precisa concordar. Eu posso discordar, mas eu posso discordar isso de uma maneira não violenta. Então, existem técnicas para isso. Isso já está bem desenvolvido. O que falta é implementar. Só isso. O que falta é implementar. Mas, por exemplo, ensinar a linguagem não violenta, isso, na minha opinião, deveria ser matéria escolar. Infelizmente, a rede pública, que é você fala ambulatório de saúde mental, não é ambulatório de saúde mental, é ambulatório de doença mental. Né? Eles não tem como. Olha, eu conheço um pessoal que trabalha na rede de saúde pública, são abnegados, porque com poucos recursos, não tem um salário tão digno quanto eu acho que deveriam ter, tem que absorver uma multidão aí com sofrimento, né? Sim. Você vai falar em promover saúde, vai ficar um negócio complicado. Mas se você, por exemplo, a linguagem não violenta, outra técnica que pode ser, por exemplo, ensinada, que promove uma mente mais saudável, seria a negociação, né? Aprender a dizer aquilo que você quer e estar disposto a ceder, né? Está disposto a chegar, inclusive, a consensos. Né? Consenso não significa que você concorda com tudo. Consenso significa que você vai falar, olha, esse aqui cede isso, esse aqui cede aquilo, isso aqui, e assim a gente vai caminhar, né, para algum lugar. Então, essa capacidade de uma convivência social mais harmônica é o primeiro passo para a gente falar numa mente plena, uma mente saudável, né? Você viver em guerra o tempo todo, não dá. Né? Se você vive sem saber se a pessoa do teu lado é um inimigo, inimiga, se você tem medo de sair na rua com medo de violência que está acontecendo, né? Como é que você vai viver em paz? Você vai ser colocado em alerta por motivos reais. Então, aí não dá para falar em transtorno de ansiedade. Se você tiver um transtorno de ansiedade, vai ser um grande gatilho. Mas, assim, a parte nossa, social, a gente, né, como sociedade, pode estar de olho, é exatamente isso, promover uma convivência mais pacífica. Existem algumas coisas que são para especialista, por exemplo, combater violência, né? Então, tá lá coisa da polícia, perdão, de usar a inteligência para descobrir, né, quais são os focos dessa violência, atuar preventivamente, né? Não adianta só sair batendo, porque só sair batendo cai nesse problema do inimigo, né? Aprender técnicas realmente de negociação, aprender técnicas de linguagem não violenta, para você poder falar, aprender a ter tolerância com o próximo, né? Então, esse seria o primeiro passo para a gente ter um mínimo de saúde mental. Entender que não estamos em guerra com o mundo, né? Você pode conviver de uma maneira mais harmônica, né? Aí a gente entraria, Mariana, no plano individual. O que as pessoas podem fazer para ter uma vida mais plena, né? Uma saúde mental mais plena. Sim. A primeira coisa, assim, como você bem chamou a atenção, é saber localizar quando está mais ou menos fora do eixo, né? Quando você está sofrendo de alguma maneira. Então, para isso, você precisa ter um certo contato com as suas próprias emoções. Isso é uma coisa que também poderia ser ensinado nas escolas ou através de programas públicos, que é a familiaridade, o conhecimento da emoção. Você saber dar nome para a emoção. Se você não sabe, eu não estou legal, né? Ou muitas vezes há muitos anos eu não atendo no serviço público, mas era comum chegar assim pessoas muito humildes e falar: o que você tem? Eu tenho nervos. Ou eu estou nervoso. Aí você tem que explorar tudo aquilo, porque o que significa isso? Você está triste, você está irritado, você está explosivo, você está muito preocupado. Nome, né? Oi? Dar nome.
Dar nome. Então, o primeiro passo é dar nome, né? Se você localiza o problema, já é metade da solução. Aí você já tem uma capacidade de buscar as soluções. Então, o primeiro passo é realmente conhecer as emoções, saber dar nome para a emoção, para poder ver se tem alguma coisa saindo do eixo. E isso significa autoconhecimento, né? Então, você conhecer aquilo e perceber, aí vem o segundo ponto, por exemplo, os gatilhos que te trazem a essa emoção, né? Então, eu posso ter um gatilho de quando eu saio na rua, quando eu encontro com um tipo de pessoa diferente, um tipo, vou chutar qualquer coisa, né? Lembra lá minha mãe e meu pai, esse gatilho é bem comum na nossa cultura, e assim vai. Então, você começa conhecendo isso. Aí você vai para alguns outros fatores que são de crescimento. Por exemplo, saber enfrentar adversidades, né? Você, assim, vida, eu canso de falar isso, já falei aqui algumas vezes. O ditado assim, paz eterna é frase de cemitério, né? Você põe assim lá, paz eterna. Quem está vivo Sim. tem problema. O que interessa é saber enfrentar os problemas. Essa capacidade de enfrentar os problemas pode ser ensinada. Não é? Tem gente que já nasce com mais facilidade, com menos facilidade, mas ela pode ser ensinada, né? Isso é promover saúde mental, uma saúde mental plena. Como é que você enfrenta problemas, né? O que é resiliência, por exemplo? Resiliência é a capacidade de você enfrentar um problema razoavelmente centrado, né? E se de preferência sair crescido, né? Você não sai diminuído, você sai mais forte, né? Aquele ditado, né? O que não mata fortalece, né? Essa é a resiliência, né? Então isso pode ser ensinado, isso deveria ser ensinado, a resiliência, né? Além da resiliência, você conseguir manter a calma em momentos de tensão, porque assim, problema você vai enfrentar, né? Então assim, diminuir ou melhor, aumentar o tempo de tolerância para as agressões, né? Para aquilo que acontece. Eu não estou falando de agressão física, estou falando de coisa boba, fechada no trânsito, né? Ou um vizinho barulhento, a vontade de quebrar tudo, né? Então, isso se chama controle de impulsos, né? Então, você aprender a controlar impulsos. São medidas muito simples que podem ser ensinadas. Normalmente começa com respiração, né? Você ensina uma respiração mais controlada, mais tempo respirando. Isso diminui a excitabilidade das áreas do cérebro, porque tudo acontece no cérebro. Sim. Não que os outros fatores não tenham que ser lidados, mas tudo acontece no cérebro. Diminui a excitabilidade das regiões que te protegem, que é o sistema de resposta a ameaças, né? Então, como é que você lida com as ameaças? Basicamente, você tem que ganhar tempo, né? Porque se você deixar, por conta do cérebro, ele vai entrar em automatismo, ele vai fazer você explodir, você tomar atitudes que muitas vezes depois você se arrepende, né? Agora, voltando para o social, o que é pior nisso tudo é que essas explosões são muitas vezes reforçadas. Ah, não, isso é ser autêntico. Não é ser autêntico, é não ter controle. Autêntico o que está autêntico? Né? Tem controle, tá tendo piripaque aí, tendo piti. Então, assim, antes de você simplesmente responder, né, não é autêntico nada, tá? Isso é só falta de controle, né? É só isso. A gente tem essa capacidade de reduzir essa excitabilidade do sistema nervoso central, né? Para responder de uma maneira mais saudável, né? E você está fazendo isso por você, né? E aí, normalmente, alguém sempre me fala, né? Ah, tá, e você combinou com os russos, né? Como dizia lá no time, né? Como é que você faz com os outros, né? Olha, assim, não dá para controlar, né? Você faz a tua parte. Em primeiro lugar, assim, se você tiver foco, o loco de controle que a gente chama, né? O teu foco for você, olha, a vida facilita muito. Além de você não tentar ensinar o outro a fazer, brigar, forçar alguma coisa, não esquece o seguinte, né? A criança aprende pela repetição. E o adulto aprende pelo exemplo. Então você nunca sabe, não dá para saber se você está agindo de uma determinada maneira e você está dando um exemplo que mais para frente essa pessoa vai seguir, né? Aí entra o papel dos líderes, né? De mostrar que é possível solucionar sem raiva. Eu realmente, assim, confesso que desanimado quando eu vejo líderes políticos, principalmente, mas não só, né?
mas líderes comunitários, mostrando muita agressividade, né? É verdade que isso é uma estratégia, porque assim, o nosso cérebro, se você falar, olha que lindo dia, né? Nosso dia tá bonito hoje, tá um vento gostoso, não sei o que tem, tá, e o nosso cérebro simplesmente ignora. Agora, se você falar, olha, eu tô achando que aquele apartamento tá pegando fogo, opa, você sequestrou a atenção da pessoa. Porque essa é mais uma coisa que a gente tem que aprender, como é que o nosso cérebro age, né? O nosso cérebro, ele é assim, vem de fábrica, ele dá muito mais atenção para problemas. Isso sempre foi muito necessário para o ser humano. Então, assim, se você quer sequestrar, se você quer, melhor, conquistar a atenção de uma pessoa, você vai falar de problemas, né? Você vai falar de alguma coisa que, por exemplo, cause revolta ou de algum ressentimento que as pessoas têm, né? Essa é uma armadilha que muitos políticos, infelizmente, utilizam. Ele vai falar coisas que vai provocar revolta e vai falar coisas que vão provocar ressentimento. E aí, se você tem uma educação, espero que pelo menos isso fique aí na cabeça, né? Se você já tem uma educação emocional, você vai falar: olha, o cara está tentando aqui sequestrar minha atenção, sequestrar meu cérebro, falando de desgraça ou gerando ressentimento, né? Pegando a minha dor. Porque aí ele entra, tá? Aí o cérebro entra num modo de defesa. E nesse modo de defesa ele fica mais permeável ao que está acontecendo. E aí nesse momento ele fala, vote em mim, né? Ou faça isso, ou faça aquilo, ou compre esse lencinho, né, para limpar óculos aqui, que é maravilhoso. É nesse momento que ele sequestra a tua atenção. Então, assim, saber que você está... que todos nós somos vulneráveis à desgraça e a ressentimento, você consegue, a partir daí, já criar uma certa defesa, né? Você já não vai ter tua atenção sequestrada, né? É sequestro mesmo. Você vai conseguir pensar com essa região do cérebro, não com a parte interna. Você vai conseguir parar, você respira, sempre respira, e fala, pera um pouco, esse cara aqui tá querendo que eu fique com raiva. Eu não vou dar esse prazer para ele, não, né? Ou essa pessoa aí tá manipulando o meu ressentimento. Quem não tem ressentimento? Isso não existe. Todo mundo, né? Em algum momento da vida, nós somos machucados, né? E isso fica. E aí, Mariana, eu não sei se está ficando claro. Sim, está perfeito. Inclusive, a gente já tem algumas perguntas aqui da redação também. Manda ver. Uma delas, na verdade, o senhor comentou no início, se os casos de doenças mentais têm aumentado, o senhor comentou, inclusive, com alguns números, né? Sim, tem aumentado, qual que é o cenário atual? Eu já vou emendar a segunda, talvez o senhor possa... Como ajudar as pessoas que nós suspeitamos que estejam, então, em sofrimento, mesmo que elas não queiram ajuda? Olha, às vezes não quer mesmo, né? Mas eu acho que o principal é você insistir com muita calma. Primeiro, dá a chamada, isso não vai funcionar, tá? Segundo, depende do tipo de problema. Quando é um problema de comportamento como alcoolismo, dependência a drogas, quanto mais você fala, pior fica. Porque a pessoa ela vai criando, a gente chama de efeito vacina, ela vai treinando a contra-argumentação. Acho que ninguém falou para ela que ela precisa beber menos. Imagina, todo mundo já falou que precisa usar menos droga, que não é para usar, todo mundo já falou. Então, assim, não adianta, principalmente para dependência química, ficar buzinando na orelha, tá? Isso é efeito vacina, a pessoa vai treinando aquilo, né? Eu acho que a solução é mais simples, né? Você chegar falar, olha, você tem um problema, você sabe que você tem um problema? Não, mas veja bem, eu paro quando eu quero, não sei o que tem. Bom, então não tenho o que fazer, né? Os alcoólicos anônimos, eles são muito práticos, eles têm muita experiência com isso, eles falam assim, ó, se você quer beber, o problema é teu, se você quer parar de beber, o problema é nosso. E eu falo isso, ó, você quer morrer, você quer beber, o problema é teu, não precisa nem ficar me justificando, não quero ver isso aí. Agora, se você quiser parar, estamos juntos. Aí vamos achar alguns recursos aí que a gente pode ter na coisa. Fora isso, os outros transtornos, você chegar, por exemplo, depressão. Muitas vezes o quadro de depressão faz parte do quadro da tristeza, a pessoa não querer ser ajudada, não querer ser auxiliada, né? E aí você tenta, né,
ganhar tempo para as ações mais impulsivas e, ao mesmo tempo, falar, olha, estamos juntos, vamos tratar, temos que fazer. Às vezes você pode contar um caos, né? Todo mundo gosta de um caos, né? Quem não gosta? Você conta uma historinha, né? Olha, eu conheci uma pessoa que tinha um problema como você e conseguiu superar, etc. Ou melhorou muito, parará. E aí encaminha para tratamento especializado. Encaminha para tratamento especializado. Então, assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, ditado popular. Profissionais de saúde mental vendem, eles ganham para isso, eles são formados para isso e eles respondem civil e legalmente pela postura profissional que ele vai ter. Né? Ele não é conversa de comadre, ele tem uma intervenção técnica. Né? Então, assim, por mais boa vontade que você tenha, eu acho que o foco tem que ser só um: levar a tratamento especializado. Ah, reaja, faça isso. Você também precisa ter um pouco de boa vontade. Só depende de você. Lamento, você conversa com o madre, não vai levar nada, tá? Não vai levar nada. A pessoa, às vezes, até pior, por exemplo, um paciente depressivo, que ele gosta de sofrer. E aí você está batendo, ele sente um alívio, porque apanhou um pouco. É verdade. Ele apanhou um pouco, até ele se sentir mais aliviado. Nossa, funcionou nada, só piorou, porque já ele cai lá para frente. Então, eu acho que o grande objetivo, o grande foco é levar a tratamento especializado, né? E falar das vantagens que isso possa ter. Eu acho que você pode se informar pode e deve, né, se informar sobre os diversos tipos de transtorno que podem estar acontecendo. Às vezes a pessoa, a gente chama de fase pré-contemplativa, quer dizer, nem sabe que tem um problema. Então você fala, olha, me parece que aqui essa sua preocupação aí com as coisas, essa sua tensão, então tá saindo um pouquinho do que deveria aí ser comum com as pessoas, né? Será que você não tem ansiedade? Não? Olha, eu achei um link legal aqui na internet, dá uma lida em ansiedade generalizada, né? Tem montes de sites, até o meu, Márcio com BR, monte, são muitos, não são meu, tem vários, né, que vão dar uma noção do que está acontecendo. E a pessoa começa a ler. Então, você despertar o interesse, a curiosidade, a pergunta, será que eu realmente estou bem? É bom pra caramba. Você não precisa resolver pelas pessoas, você não precisa dar conselho de comadre, desculpa a franqueza, baseado em bom senso, em senso comum, e você encaminha para um profissional habilitado. Não sei se eu respondi. Sim, sobretudo o que é mais importante também que o senhor trouxe para a gente, que é justamente quando a gente fala em gênero branco, quando a gente fala em saúde mental, é isso, né, doutora? Você buscar autoridades, então, quer dizer, conselho, acho que é basicamente isso, né? Conselho, se fosse bom, como o senhor mesmo disse, as pessoas venderiam, mas o fundamental quando se fala em saúde mental é sempre buscar um profissional, seja um psiquiatra, um médico psiquiatra, seja um psicólogo, enfim, alguma ajuda profissional muito séria. A sabedoria popular diz o seguinte: tem que ser do ramo. Né? Se você é do ramo de posto de gasolina e resolve montar uma pizzaria, você vai ter problema. Né? Se você é do ramo mecânico e resolve vender suco de laranja, você vai ter problema. Você não é do ramo. Né? Ou do ramo financeiro. Os profissionais de saúde mental são do ramo. Então, eles são do ramo. Você tem que ser do ramo. Qualquer coisa que você vai montar, você tem que ser do ramo. Se você não é do ramo, você vai fazer um curso antes, né? Como é que você vai arriscar a abrir um negócio próprio sem saber direito o que é aquilo? A chance de você perder dinheiro é muito grande. Por quê? Porque você não é do ramo. A mesma coisa, é um princípio bem simples mesmo. A mesma coisa se aplica na abordagem do comportamento humano. Né? Tem que ser do ramo. Né? Não é É simples, na verdade, Mariana. Perfeito. Doutor Ciro Massi, mais uma vez conosco na live de hoje, agradecendo demais a sua presença, doutora, aí estreando já com a gente falando de saúde mental em 2025. Muito obrigada. Saúde a todos, hein? Saúde a todas. Até mais. Até a próxima.